Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador, no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germens de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa, desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade, antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo ao que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda a realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque, desde cedo, com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se, então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos, ansiosos, a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. 38. Os estranhos credores. Poucas vezes, tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera, em si mesma, as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram meu gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, ele observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação no impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos, de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria
Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne, numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos, através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me, carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei, de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação, para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se, afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo, assim, relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos, e, dos espíritos amados que me foram pais e filhos, em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou, carinhosamente, o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superar os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre, jubilosa. Que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica. Aceitar-me o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma, dentro de algum tempo, nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me, desde cedo, em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas e, porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas na outra época, veio a desencanar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não mo permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo-os enjeitasse, contudo,
A maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas. Ao meu olhar, todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo, por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada e, com as bênçãos divinas, pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedor insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar. À vista de minha rebeldia e viciação, e tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas, por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Poucas vezes, tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera, em si mesma, as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram meu gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, ele observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação no impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos, de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne, numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante,
recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruí o lar pelo egoísmo e perdi os filhos, através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me, carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei, de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação, para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se, afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo, assim, relegado a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos, e, dos espíritos amados que me foram pais e filhos, em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou, carinhosamente, o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superar os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me a uma eternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre, jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica. Aceitar-me o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que eu me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma, dentro de algum tempo, nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me, desde cedo, em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas e, porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas na outra época, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não mo permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo-os enjeitar-se, contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas. Ao meu olhar, todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento.
Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo, por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada e, com as bênçãos divinas, pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedor insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação, e tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas, por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. 39. Provas de paciência. Quando se dispôs Leonardo à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você, nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso, nesse terreno, é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando na Terra, olvidamos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Leonardo ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico, quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates, quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais, quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo, nos grandes momentos. E ele era puro, Leonarda. Não desejo, de modo algum, induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas e enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso, depende a realização. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos, e assumiu compromissos graves e tornou a terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo,
Era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou-a, pouco a pouco, às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada e borrasca doméstica, lavava-as em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes, mas, quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonarda em desespero e revolta, em razão da invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo, inquieto, e a residência, menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente, no repouso, vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo que lhe não proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, costumando observar: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E, como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muito consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar, todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas, sim, com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos de amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou à amiga espiritual: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina, sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora, assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda, carinhosa traço, cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente... Espantou-se Leonarda, ao ouvir as inesperadas considerações, e, com inexcedível desencanto, acentuou, triste: que diz? Fui excessivamente provada. Mas não fui aprovada, explicou a amiga, serena. Vivi com a pobreza e a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia não guardou os ensinamentos. Sofri muito. Mas não aprendeu. E, porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. 40. Olá, meu irmão. A disposição amiga, acentuava Cipriano Neto, é verdadeiro tônico espiritual. Não raro, envenenamos o coração, à força de insistir na máscara sombria. Má catadura é moléstia perigosa, porquanto as enfermidades não se circunscrevem ao corpo físico. Quantos negócios de muletas, quantas atividades nobres interrompidas, em virtude do mau humor dos responsáveis. Claro que ninguém se deixa absorver pelos malandros de esquina, mas o respeito e a afabilidade para com as criaturas honestas, seja onde for, constituem alguma coisa de sagrado,
que não esqueceremos sem ferir a nós mesmos. À frente da pequena assembleia, todo ouvidos, Cipriano, com a graça de sua privilegiada inteligência, continuou, após leve pausa. Na Terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Nesse capítulo, tenho a minha experiência pessoal, bastante significativa. Meu amigo calou-se, por alguns momentos, vagueou o olhar muito lúcido, através do horizonte longínquo, como a vasculhar o passado, e prosseguiu. É quase inacreditável, mas o meu fracasso em espiritismo não teve outra causa. Não ignoram vocês que meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, fora convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Banhado de conforto sublime, senti que minhas lágrimas de desesperação se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. Meu filho não morrera. Mais vivo que nunca, endereçava-me carinhosas palavras de amor. Identificara-se de mil modos. Não havia lugar à dúvida. Inclinei-me, então, à doutrina renovadora. Saciado pela água viva de santas consolações, não sabia como agradecer à fonte. Foi aí que recordei as minhas possibilidades intelectuais. Não seria justo servir ao espiritismo, através da palavra ou da pena. Poderia escrever para os jornais ou falar em público. Profundamente reconhecido a nova fé, atendi à primeira sugestão de um amigo e dispus-me a fazer uma conferência. Anunciou-se o feito e, no dia aprazado, compacta assistência esperou-me a confissão. Seduzido pela beleza do espiritismo evangélico, discorri longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e felicitações. No círculo dos meus companheiros de literatura, porém, o assunto fizera-se obrigatório. Voltando à avenida, no dia imediato ao acontecimento, meu esforço foi árduo para convencer os confrades de letras de que não me achava louco. Infelizmente, porém, minha decisão não se filiava senão à vaidade. Pronunciara a conferência como se o espiritismo necessitasse de mim. Admitia, no fundo, que minha presença honrara, sobremaneira, o auditório e que a codificação kardeciana em mim encontrara prestigioso protetor. Desse modo, alardeava suma importância em minhas palestras novas. Citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos, mencionava cientistas modernos. Quando nos encontrávamos, meus colegas e eu, no ápice das discussões preciosas, eis que surgiu Eupídio, velho conhecido meu e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento, abeirou-se de mim e estendeu-me a destra, exclamando alegre: Olá, meu irmão. Meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência. Entreolharam-se os meus amigos, admirados. E confesso que respondi à saudação efusiva, secamente, meneando levemente a cabeça e sentindo-me deveras humilhado. Em vista do meu silêncio, o tintureiro despediu-se, mostrando um enorme desapontamento. É de sua família? Indagou um companheiro mais irônico. Estes senhores espiritistas são os campeões da ingenuidade, exclamou outro circunstante. Enraiveci-me. Não era desaforo semelhante homem do povo chamar-me irmão, ali, em plena avenida, diante dos colegas de tertúlias acadêmicas. Estaria, então, obrigado a relacionar-me com toda espécie de vagabundos. Não seria aquilo irmanar-me a rebotalhos de gente, na via pública. O incidente criou em mim vasto complexo de inferioridade. Cegavam-me, ainda, velhos preconceitos sociais e a ironia dos companheiros calou-me fundo, no espírito. A ausência de afabilidade e a incompreensão grosseira dominaram-me por completo. O fermento da negação trabalhou-me o íntimo, levedando a massa de minhas disposições mentais. Resultado: voltei à aspereza antiga e, se cuidava de doutrina, confinava-me a reduzido círculo doméstico. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que considerava inferiores. Os anos, todavia, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e ignorância, e impuseram-me a restituição do organismo cansado ao seio acolhedor da terra. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência humana. Gritos estentóricos de familiares, pavor de afeiçoados, ataúde a recender aromas de flores das convenções sociais. Em meio da perturbação geral, senti que sono brando se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias gastei no repouso compulsório.
Despertando, porém, debalde clamei por meu filho bem-amado. Sabia perfeitamente que abandonara a esfera carnal e ansiava por reencontrar-lhe o carinho. Deixei a residência antiga, ferido de amargosas preocupações. Atravessei ruas e praças, de alma opressa. Atingi a avenida, onde me dava o luxo de palestrar sobre ciência e literatura. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldades no reconhecimento. Era o Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, aliado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Aproximei-me, envergonhado. Quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas, obedecendo ao impulso que eu jamais soube explicar, apenas pude repetir as antigas palavras dele. Olá, meu irmão. Meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu meus braços, contente, e exclamou com sincera alegria. Ó meu amigo, que satisfação! Venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho. Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta eram por demais eloquentes e não pude evitar as lágrimas copiosas. Nossa pequena assembleia de desencanados achava-se igualmente comovida. Cipriano calou-se, enxugou os olhos úmidos e terminou. A experiência parece demasiadamente humilde, entretanto, para mim, representou lição das mais expressivas. Através dela, fiquei sabendo que a afabilidade é mais que um dever social, é alguma coisa de Deus que não subtrairemos ao próximo, sem prejudicar a nós mesmos. 41. A tarefa recusada. Atanásio, o devotado orientador espiritual de grande grupo doutrinário, admitido a presença de nobre mentor dos planos elevados, explicou-se comovido. Nobre amigo, venho até aqui solicitar-vos providência inadiável. Diga, irmão, respondeu carinhoso o interpelado traço, a bondade divina nunca nos faltará com recursos necessários aos serviços justos. É que o nosso grupo na esfera do globo, esclareceu o mensageiro, evidenciando sublimes esperanças, precisa estabelecer tarefa curativa, com a cooperação dos companheiros encarnados. Nossos trabalhos são visitados diariamente por enormes fileiras de criaturas necessitadas de amor e consolação. Como não ignorais, generoso amigo, há na terra corações esterilizados pelo sofrimento, espíritos endurecidos pelas desilusões, almas cristalizadas na amargura. Permiti-me integrar alguns dos irmãos na posse dos bens de curar. Semelhante concessão seria motivo de enorme contentamento entre os operários espirituais da casa de serviço confiada ao meu coração. A entidade superior refletiu alguns instantes e considerou. A tarefa, tal qual você a solicita, não pode dispensar a contribuição de cooperadores humanos. E dispõe você de auxiliares dispostos às dificuldades e tropeços do princípio e sinceramente interessados em servir o Senhor, na atividade de assistência aos que padecem. Atanásio deixou perceber enorme confiança a lhe vibrar nos olhos muito lúcidos e sentenciou. Ó! Temos numerosos cooperadores, dos quais devo esperar a melhor compreensão. É incrível não se rejubilem todos com a dádiva tão honrosa. Entenderão o sagrado objetivo, colocando sobre todas as atividades os divinos interesses do Senhor. Pois bem, aceitando-lhes afirmativas, não tenho qualquer objeção aos seus bons desejos. E, num gesto significativo, o nobre mentor determinou que se lhe apresentassem 2 companheiros de trabalho. Dirigindo-se a ambos, observou generosamente. Abel e Jonas, ficam vocês incumbidos de se encaminharem à terra, junto a Atanásio, na qualidade de portadores dos recursos necessários ao estabelecimento de tarefa curativa no grupo doutrinário que lhe recebe orientação. Como responsável pela providência, indicará ele quais os irmãos a quem se deverão entregar as dádivas do nosso plano. Após ligeira confabulação afetuosa, voltou o orientador, esperançoso e otimista, em companhia de ambos os embaixadores das novas bênçãos. Chegados ao grupo terrestre, desdobravam-se os serviços de uma das sessões semanais. Ao término dos trabalhos, o velho Augusto Pena, que dirigia a assembleia, comentou sob a inspiração direta do condutor espiritual da casa. Meus amigos,
Findas as preleções evangélicas, cumpre-me recordar a necessidade premente de instituirmos serviços de assistência fraternal, em nossa tenda de atividades espirituais. Em vista de trazer o Senhor tantos famintos, enfermos e aflitos às nossas portas, creio chegado o instante de multiplicarmos energias para atender ao trabalho justo de socorro àqueles que o Mestre nos envia. Entretanto, neste particular, não temos organizações mediúnicas definidas. Esta realidade, porém, não nos exime da obrigação de entender as sagradas palavras batei e abrir-se-vos-á. Necessitamos, por nossa vez, bater a porta da realização, não com impertinência, mas com o sincero desejo de atender aos propósitos divinos. Não devemos tentar a colheita de fruto que não amadureceu, mas devemos adubar a árvore, proteger-lhe as flores e oferecer-lhe condições adequadas à frutificação. Estou certo de que as faculdades curadoras não chegarão milagrosamente, contudo, precisamos começar nosso esforço, oferecendo sentimento e possibilidades ao Senhor Jesus. Se é verdade que ainda não dispomos de elementos para subtrair a inquietação ao aflito ou a doença ao enfermo, é possível, pelo menos, amá-los e ajudá-los. Uma faculdade superior é a síntese de grande conjunto de experiências e note-se que me refiro à faculdade superior, porquanto, no terreno comum, as faculdades naturais pertencem a todos. Ora, um médico de valor não se forma em alguns dias e é indispensável recordar que o Senhor nos concedeu na terra não só uma esfera de purificação, mas também vasta universidade de trabalho, onde toda criatura pode preparar-se para o mais alto, desde que não desdenhe a luz da boa vontade. Depois de longa pausa, na qual observava o efeito de suas palavras, o orientador concluiu. Desejaria, pois, conhecer quais os companheiros que estarão dispostos a iniciar semelhante serviço. O trabalho constará de aproximação afetuosa, aqui no grupo, de todos os doentes ou necessitados, no sentido de se lhes proporcionar o conforto possível. Distribuiremos passes magnéticos, remédios, água efluviada e, sobretudo, conversações sadias. Creio que a palestra sã, inspirada em Jesus, pode ser muito mais eficaz nos enfermos do que a própria medicação. Esses trabalhos, porém, deverão ser ininterruptos. Precisamos de companheiros que perseverem no bem, sem ideia de vantagens, consolações próprias ou recompensas individuais. Convencido estou de que a celestial bondade virá ao encontro dos que insistirem fielmente nas obras do amor, coroando-lhes o espírito de serviço com os mais sublimes patrimônios para a eternidade. Silêncio inesperado seguiu seu apelo do orador. Necessitando sondar o ânimo da assembleia, o velhinho começou a interrogar individualmente. A senhora, de Joaquina, que me diz? A interpelada exibiu sorriso vago e respondeu. Ora, senhor Pena, quem sou eu? Não presto para coisa alguma. O doutrinador fez um gesto de resignação e continuou. Qual a sua opinião, senhor Tavares? Mas o senhor Tavares, fazendo desagradável carantonha, explicou-se, sem preâmbulos. Sou um miserável, meu amigo, sou indigno e nem mereço a atenção da pergunta. Como interpreta o plano de serviço, senhor Ferreira? Inquiriu Pena a outro amigo. Sou um desgraçado pecador, replicou o interpelado traço, não tenho qualidades para pensar nisto. O velhinho prosseguiu, sem desânimo. E a senhora, de Bonifácia? Eu? Exclamou aflito uma velhota que se mantinha em funda concentração. Não posso. Sou uma ré de outras existências, minhas misérias são intermináveis. Senhor Antônio, continuou o velho, paciente traço, que me fala do projeto exposto. Sou muito imperfeito, sou um criminoso, respondeu Antônio, amedrontado traço, sou indigno de assistir alguém em nome de Jesus. E, no mesmo diapasão, não houve ali quem aceitasse a incumbência espiritual. Alguns estavam ocupados com o trabalho, outros com a família. A maioria declarava-se miserável. Ninguém possuía 10 minutos por dia, nem 1 centímetro de bondade para o serviço proposto. Todos se afirmavam por preocupações ou totalmente indignos. O doutrinador decepcionado encerrou o assunto, prometendo voltar ao caso em breves dias. Na esfera invisível, todavia o quadro era mais comovente. Enquanto Abel e Jonas sorriam, Atanásio fazia o possível por dissimular as lágrimas. Como vemos, disse Abel ao orientador, com grande bondade traço, parece que a casa ainda não se encontra disposta a receber a tarefa.
Todos os componentes se declaram culpados, miseráveis, imperfeitos ou criminosos. Sim, sim, tentou Atanásio, triste traço, meus companheiros, por vezes, são demasiadamente humildes. Nesse instante, porém, fez-se visível, entre os três, a nobre figura do benfeitor espiritual que o determinara a concessão, exclamando: não sofra, meu caro Atanásio, mas também não fuja à verdade dos fatos. Seus tutelados são fracos, porém não humildes. Onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. Aqui, como acontece na maioria das instituições terrestres, todos querem colher, mas não desejam semear. Gozam direitos e regalias, no entanto, fogem a deveres e eximem-se a qualquer compromisso mais sério. E por exibirem títulos falsos, antes de conhecerem as responsabilidades e os esforços que lhes são consequentes, terminam sempre as lutas pessoais entre sombra e confusão. Vendo que Atanásio chorava, mais comovedoramente, o elevado mentor concluiu: não se inquiete, contudo, desse modo, meu caro amigo. Por termos sido frágeis, ignorantes ou piores no passado, o Mestre Divino nunca nos abandonou. As afirmativas de seus tutelados não são filhas da humildade, nem demonstram firmeza de conhecimento de si mesmos, mas, enquanto a tarefa permanece adiada por eles, continuemos trabalhando. 42. O homem que matava o tempo. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativamente à vida. Filhos de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido ocasião adequada. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. Entendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e, depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé. Considerava indispensável aproveitar a saúde, para atender a caprichos inferiores. Não permanecia na terra. Que fazia a maior parte dos homens. Atendiam a desejos, através de comidas e bebidas, com os jogos e prazeres do tempo. Falava-lhe o pai amoroso, de quando em quando: Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito traço, lá vem o senhor com as histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Quando tiver sua idade, talvez pense nisto. Este mundo é bastante miserável para que se não aproveitem os dias tão curtos da mocidade. E, depois de gesto irritante, arrematava: é necessário matar o tempo. De outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto: meu filho, repara que estamos na terra, de passagem somente. Vamos aprender as lições da fé. Jesus espera-nos sempre com o perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isto prazer tão grande para tua velha mãe. Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava um sorriso irônico, explicando-se: mamãe, não sou eu criminoso, nem desviado. Creio sinceramente na existência de Deus, mas que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver a única ocasião de alegrias na terra. A senhora e papai estimam os estudos evangélicos, enquanto que eu dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpa, no que concerne as diferenças de predileções. Além disso, como não pode deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. A pobre matrona suspirava triste e a luta continuava. Bancário, com remuneração excelente, Anselmo dissipava os vencimentos entre o jogo e os prazeres alcoólicos, comprometendo-se, por vezes, em vultosos empréstimos que o genitor era compelido a resgatar com sacrifícios. Se faltava dinheiro para as extravagâncias, flagelava o coração materno com observações ingratas. E, se os amigos da casa, em visita à família, recordavam a imprevidente a solução dos problemas da fé, respondia irredutível: que desejam vocês?
Observo-lhes o esforço, mas não estimo as tendências religiosas. Admito que semelhantes impulsos chegam com a idade avançada, ou com a moléstia imprevista. Em sã consciência, coisa alguma exige de mim a manifestação religiosa propriamente dita. Não sou o velho, nem sou enfermo. Consequentemente, minha conduta é outra. O homem normal e tranquilo sabe matar o tempo. É o que faço sem perturbar a cabeça. Após fitar a reduzida assembleia de amigos, como se enfrentasse multidões do mundo, de olhar dominador, Anselmo dirigiu-se ironicamente para uma velhinha simpática, exclamando: "Que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo, em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disto?" A anciã humilde replicava, bondosa: "Ah, sim, Anselmo, talvez tenhas razão." "E o senhor, seu Manuel?" dirigia-se o moço, atrevidamente, a um negociante idoso traço, teria buscado o espiritismo, se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo. O interpelado, entretanto, que não tinha a paciência de dona Romualda, respondia firme: "Mas, meu amigo, é o caso de abençoar as enfermidades. Se é que está esperando por elas a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o tenda breve." O rapaz esboçava gesto de aborrecimento e dava-se preço em sair para a rua, murmurando entre os dentes: "Estou muito distante de tais perturbações e, até que venha ocasião apropriada, matemos o tempo." De nada valiam observações dos genitores, conselhos amigos, convites fraternais. A qualquer aborrecimento comum, desdobrava-se Anselmo em palavras blasfematórias. Se advertido, mostrava enorme fecundidade por evitar raciocínios nobres, declarando-se em época inoportuna qualquer cogitação de natureza espiritual. O bilhar, o pano verde, as aventuras do desejo menos digno lhe empolgavam a mente. Convidado inúmeras vezes pela bondade divina a traçar diretrizes superiores, com ao destino sagrado, Anselmo Figueiredo fugira a todas as oportunidades de iluminação íntima. Preferir as sombras espessas da ignorância a qualquer pequenino serviço de autoeducação. Sua ficha individual da terra estava cheia de anotações inferiores, ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. A qualquer interpelação carinhosa, vinha bala o velho estribilho: não havia atingido o tempo próprio, sentia-se distante da realização espiritual, aceitava as verdades eternas, entretanto, declarava-se sem a madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim, o filho do casal Figueiredo atingiu os 48 anos, sempre se sentindo demasiadamente jovem para aproximar-se do conhecimento divino. Viver à moda de borboleta distraída, sumamente interessada em matar o tempo. Contudo, a morte não podia esperar por Anselmo, como os amigos do mundo, e chegou o dia em que o imprevidente não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando em trevas densas, que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhe agora duas lâmpadas mortas. Chorou, pediu, praguejou. Não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor. Não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto não lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Nada valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora a palavra dos pais, a observação dos amigos carinhosos. Anos passaram sobre anos, sem que o arrependido pudesse contar o tempo de amarguras. Houve, porém, um dia em que, após angustiosa prece, entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se, deslumbrado. Alguém lhe visitava a caverna escura. De repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora a fitá-lo, com extrema doçura. "Mãe! Minha mãe!" bradou o infeliz, "socorre-me por piedade." Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida, mas debalde. A senhora Figueiredo, não obstante se fazer visível, parecia distante. O desventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha devotada, contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada:
É inútil, por enquanto, meu filho, estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente este encontro, mas, em que estado lastimável te vejo, filho meu? Querida mãe, clamou o mendigo de luz por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Enquanto o desditoso arquejava em soluços convulsivos, a genitora esclareceu, triste. Deus nunca te esqueceu, foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço, perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens a percorrer. E, antes que Alceu pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando à paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma, com vistas ao porvir. 43. A resposta de Enéas. Enquanto se esperava o médium Palhares, o velho Azevedo Cruz, doutrinador das sessões, confiava o bigode longo, comentando mordaz. Não reparam a ausência do Guilhermino? Desde muito tempo, não comparece. Que terá acontecido? Indagou de Amália, piscando os olhos. Não sabem. Tornou o orientador do grupo, o nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde, nem se afasta do mau caminho. Que diz? Interrogou Dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos óculos. O Guilhermino desviou-se tanto. Será possível? Ora, aventurou uma senhora na turma, sussurrando a esposa dele é uma infortunada. Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam obrigações do lar. Azevedo, olhar transbordante de malícia, acrescentou. Nunca me enganou o patife. Velho malandro, o Guilhermino. Simples lobo na pele de ovelha. Conheço-lhe as patanhas, desde o primeiro dia em que me buscou, pedindo socorro. E a conduta do ausente foi ali examinada, minúcia por minúcia. Chamavam-lhe irmão de quando em quando, classificando-o de velhaco, alguns instantes depois. Quando a pequena assembleia pareceu desinteressada, alguém recordou que Palhares estava demorando. Bastou isso para que se concentrasse a atenção geral do retardatário. Após verificar que ninguém se encontrava à escuta nas vizinhanças, a senhora Fagundes começou. Nosso médium já não é mais o mesmo. Nunca chega a hora, nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado. Não sabe o que vem acontecendo? Perguntou uma companheira irrequieta. Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes, senti-lhe pronunciado cheiro de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo. O doutrinador fixou um gesto de puritano e considerou. Enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui, aguardando reuniões improdutivas. Palhares, presentemente, é um fracasso. Estou cansado de orar e rogar inutilmente. Decorridos alguns instantes, entra a vítima, identificando sorrisos acolhedores. Modifica-se a conversação. Ao passo que o companheiro relaciona os atropelos havidos no lar, comenta-se a laboriosa missão dos médiuns. A maledicência de minutos antes converte-se em observações de suposto entendimento fraternal. Palhares chega a sentir-se reconfortado e feliz. Reúne-se a assembleia, em derredor da mesa. Azevedo ora longamente, rogando a presença de Enéas, o sábio mentor dos trabalhos espirituais. Silêncio profundo. Enéas, contudo, não aparece. Encerrada a sessão, os companheiros fixam o médium, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência de comunicações com o plano superior. Azevedo não consegue sopitar os pensamentos íntimos e exclama. Não posso compreender. Há mais de 8 meses, estamos como que abandonados. Orais com fervor, pedimos humildemente, entretanto, Enéas não responde aos nossos apelos. Todos concordam desapontados. Na semana seguinte, reúnem-se de novo. Nessa noite, Palhares está a postos, na hora convencional, mas espera-se pelo velho Azevedo. Dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos,
Afirmando-se perseguida de espíritos das trevas, começa a tagarelice venenosa da noite. Baixando o tom de voz, sussurrou. Disseram-me no bairro que seu Azevedo não está procedendo como quem reconhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo, logo após a viuvez.